Boa noite, seres humanos. Professor Rômulo Ramos. Vamos trabalhar hoje com citologia. Qualquer dúvida, não se esqueça de entrar no Instagram para tirar maiores dúvidas e também gostando, não esqueça de se inscrever no canal e também de dar aquele likezinho pra gente, beleza? Pensando em citologia, antes de mais nada, nós precisamos pensar que toda e qualquer célula possui no mínimo 3 componentes básicos, que são membrana plasmática. Também nós temos a parte do citoplasma, quando nós estamos falando de células eucariontes, que fique claro. Então nós temos Quando nós pensamos em célula, necessariamente nós precisamos pensar em 3 componentes básicas, lembrando que estamos falando de células eucariontes. Então nós temos a membrana plasmática, nós temos o citoplasma, que é formado pela parte líquida, que é o hialoplasma, mais as organelas citoplasmáticas, e nós temos o núcleo celular, que possui o seu material genético ali inserido, perfeito? Hoje nossa aula em questão vai ser específica para membrana plasmática. Então nós vamos avaliar como que funciona o transporte entre membrana, como que funciona esse papel fisiológico importantíssimo celular falando, que serve para permitir a entrada e a saída de determinadas substâncias, perfeito? Então, a membrana plasmática é de fundamental importância para a vida, uma vez que ela delimita o espaço interno da célula, isolando-a do seu exterior, e também tem um papel importantíssimo na transmissão, na passagem de substâncias do meio intracelular para o meio extracelular. Este isolamento, porém, não pode de maneira alguma ser absoluto, porque uma célula isolada significa que ela não vai trocar materiais, e muitas vezes ela precisa de materiais internos importantes que vêm do meio externo, e também ela produz substâncias que são importantes para exportação, para se mandar para o meio externo. Para viver, a célula precisa permitir a entrada de substâncias que são consideradas fundamentais. Então estamos falando de água, gases, dentre eles o gás oxigênio, e também de nutrientes, beleza? Pelo fato de permitir certas substâncias, mas não de outras, dizem que essa membrana é considerada como semipermeável. Então a composição fisiológica dessa membrana plasmática, a sua composição química, vai permitir que algumas substâncias passem diretamente pela membrana, principalmente aliando a diferenças de concentração, e outras substâncias vão precisar de estruturas auxiliares, como proteínas, para permitir esta respectiva passagem. Perfeito? Então, pensando a nível de transporte entre membranas, nós temos o transporte passivo e o transporte ativo. Entenda como transporte passivo sendo aquele que não tem gasto de energia, ele vai acontecer em um fluxo constante. Enquanto que no transporte ativo, nós vamos ter gasto de energia. Lembrando que quando falamos de gasto de energia, estamos falando do consumo de ATP, perfeito? Dentro do transporte passivo, nós temos uma subdivisão básica, que é o processo de difusão e o processo de osmose. Enquanto que no transporte ativo, nós vamos ter, dentre eles, a bomba de sódio e potássio, que nós consideramos como um transporte primário e secundário. Pensando a nível de transporte passivo, meus queridos, entenda que ela vai acontecer de maneira que você mantém um fluxo constante. O que significa isso? Nós vamos ter materiais que são passados de um meio que tem uma grande quantidade para um local que tem uma menor quantidade. Então, como isso acontece de maneira natural, de uma maneira contínua, na forma de um fluxo, então isso acontece sem haver o gasto de energia. Então, que o objetivo principal do transporte passivo é tentar igualar as concentrações. Então, se ela sai do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado, nós vamos ter essa equivalência de concentração.
E o objetivo do transporte passivo é justamente chegar a essa equivalência. Perfeito? Então aqui está mostrando um esqueminha de um processo que é a osmose, que nós vamos falar daqui a pouco. Então perceba que a concentração de açúcar, que são essas bolinhas em vermelho que estão sendo demonstradas aqui na imagem, nós temos em uma extremidade uma quantidade muito maior, consequentemente uma concentração muito maior de açúcar em um lado, que nós vamos chamar de A, e o outro do lado B. Então, se nós estamos falando de osmose, e a gente vai reforçar isso daqui a pouco, que é a passagem apenas de líquido, então o volume de água tem que sair do espaço B para o A, com o intuito de igualar as concentrações. Por quê? O líquido, ele dilui, né? Então, ele diminui a concentração do lado que está o recebendo. Então, dessa maneira, a gente consegue igualar as concentrações. Perfeito? Então, quando nós pensamos a nível de transporte passivo, nós havíamos dividido em difusão e osmose. A difusão, por sua vez, a gente divide ela em uma difusão simples e uma difusão facilitada. Uma difusão simples é aquela na qual as substâncias passam de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado a favor de um gradiente sem a necessidade de nenhuma estrutura auxiliar. Enquanto que na difusão facilitada, por essas partículas algumas vezes terem um tamanho consideravelmente grande para passar livremente pela membrana plasmática, existe a necessidade de algumas proteínas auxiliares. Então perceba aqui, ó, a glicose são grande em relação aos poros da membrana plasmática e não são solúveis em lipídios, porque não se esqueça que toda e qualquer membrana plasmática ela é uma dupla camada fosfolipídica com proteínas inseridas. Então ela tem uma grande proporção de gordura e como a glicose ela não é solúvel, ela não vai conseguir passar por essa grande barreira de lipídio. Então ela precisa passar por proteínas especiais. Então dessa maneira, essas substâncias passam através da matriz, né, com auxílio de proteínas carreadoras, que a gente vai verificar daqui a pouquinho como ela funciona. Então entenda que no transporte, na difusão simples, nós vamos ter então essa partícula passando livremente por essas proteínas de membrana, porque o tamanho dela é diminuto, e na difusão facilitada, necessariamente a gente precisa ter uma proteína auxiliar para este transporte, perfeito? Quando nós pensamos a nível de osmose, galera, osmose é a passagem de água, de líquido de maneira geral, mas principalmente o solvente universal é a água, então a gente pode relacionar a água. Então, sempre o fluxo de água vai sair daquele local que tem uma menor concentração para um outro local que tem uma maior concentração, sempre com o objetivo de equivaler, de igualar essas concentrações. Então perceba que é um fenômeno de difusão em presença, melhor dizendo, de uma membrana semipermeável, cujas concentrações são diferentes e existe entre elas uma membrana de separação, né? E essa membrana, necessariamente, ela precisa ser semipermeável. O que significa isso? Que ela é permeável para o líquido, mas ela não é permeável para o sólido que está dissolvida neste líquido, ok? Esse solvente. Pensando dessa forma, no processo de osmose, nós vamos gerar soluções que são consideradas como hipertônica, isotônica e hipotônica. Quando nós pensamos em alguma coisa que seja hipertônica, significa que a solução ela está muito concentrada em soluto, quando comparada ao componente celular, né? Então, um componente interno dentro de uma célula. Quando nós pensamos em um meio isotônico, significa que a concentração de substâncias fora da célula e dentro da célula estão equivalentes. E quando nós pensamos em um meio hipotônico,
significa que a solução tem uma concentração da respectiva substância, dentre elas os sais, em concentração menor do que dentro da célula. Então, se a gente pensar desta forma, se na solução nós tivermos uma concentração muito elevada de sais, qual é a tendência natural? É que a célula perca água para o meio externo com a intenção de inocentemente equilibrar as concentrações. Ao fazer isso, pelo fato da célula perder água para o meio externo, acaba essa célula ficando plasmolizada, ficando bem murchinha, perfeito? Enquanto que no meio isotônico, vocês precisam ter muito cuidado, porque se a concentração de sais dentro e fora da célula são equivalentes, não quer dizer que não existam troca. Existem sim, contudo, essa troca é equivalente, ou seja, a mesma quantidade de líquido que está entrando é o mesmo que está saindo. Então, dessa forma, você tem um fluxo de água constante, mas a célula mantém as suas dimensões básicas. Enquanto que no meio hipotônico, tendo em vista que a concentração de sais fora da célula é menor do que dentro da célula, qual é a tendência? É que a água ela entre dentro da célula com a intenção de igualar essa concentração. Então, dessa maneira, a célula fica muito túrgida, né? Que no caso das células vegetais, a parede vegetal até mantém a sua integridade, impedindo que ela exploda. Mas se nós estivermos pensando em algum protozoário, por exemplo, a entrada de água acontece de maneira tão intensa que muitas vezes essa célula acaba explodindo, né? De tanta água que vai entrando com o intuito de se igualar as concentrações. Então, não se esqueça, é muito comum cair em provas a diferença de uma solução hipertônica, isotônica e hipotônica. Hiper indica muito, então significa que o meio no qual a célula está possui uma grande concentração de sais. Então existe uma tendência de que a célula ceda água para diminuir a concentração deste ambiente e desta forma ela fica murcha, né? E desse momento a gente fala que essa célula fica plasmolizada. Enquanto que no meio isotônico, as concentrações internas e externas, ou seja, a concentração do líquido no qual a célula está, assim como seu componente interno, são mais ou menos equivalentes. Então, a mesma quantidade de água que entra acaba saindo. Enquanto que no meio hipotônico, o meio externo possui uma concentração de sais menor do que dentro da célula. Então, existe uma tendência de entrar água para dentro dessa célula, tornando-a túrgida. E em alguns momentos, elas podem até explodir, tá? Quando nós pensamos em transporte ativo, normalmente isso acontece contra um gradiente de concentração. Então, precisa passar a substância de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Nós percebemos que no processo de fusão, vai sair, que acontece sem gasto de energia, sai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, em determinadas situações que a célula esteja fazendo um transporte ativo com gás de energia, para pegar algo que está em pequena concentração e mandar para um local que está em grande concentração, isso não impede que a difusão esteja acontecendo ao mesmo instante. Então, esse gás de energia é para compensar esse processo de difusão que está acontecendo de maneira absolutamente normal na célula. Atente-se a isso, perfeito? O exemplo clássico para o transporte ativo é justamente a bomba de sódio e potássio, no qual íon sódio e íons potássio têm que atravessar a membrana contra um gradiente de concentração. A maioria das células dos organismos superiores, a concentração de sódio é bem mais baixa dentro da célula do que fora. Então, se eu tenho uma menor concentração de sódio dentro da célula do que fora, o que acontece no processo de fusão é sair sódio do meio externo para dentro da célula. Só que aí o transporte ativo, ele pega esse sódio, que mesmo estando em pequena quantidade dentro da célula, e manda para o meio externo.
Enquanto que o potássio ele apresenta uma configuração contrária a isso. O potássio apresenta então uma maior concentração dentro da célula do que fora. Então ele faz um processo contrário ao sódio. Então ele pega esse excedente de maneira de difusão, a difusão simples, né? Ele pega esse potássio de dentro da célula e manda para fora. Só que aí as proteínas de membrana, elas fazem um transporte ativo para pegar esse pouco sódio que está no meio externo para mandar para dentro da célula, né? Então essa imagem aqui, ela representa muito bem isso que nós estamos falando. Ó, o sódio, ele adentrando, então aqui nós temos duas proteínas agindo desta maneira. Então perceba que diferença de concentrações externas e internas desses íons, né? Então, como nós falamos, no caso do sódio, né, nós temos aqui o meio externo e aqui está demonstrando o meio interno. Então, o que nós temos acontecendo? O que nós temos acontecendo? Perdão, deixa eu retornar. Então, aqui nós temos o meio externo e aqui nós temos o meio interno, né? Então, o que a gente percebe que está acontecendo? No caso do sódio, né? Nós estamos mandando o sódio do meio interno para o externo contra o gradiente de concentração e, ao mesmo tempo, nós estamos pegando o potássio do meio externo para o meio interno, né? E ao fazer isso, ele tem o objetivo de manter uma certa polaridade de membrana plasmática, que é importante para o seu funcionamento. Dentre eles, a transmissão do impulso nervoso que exige essa variação de carga, né? Essa variação de polaridade, perfeito? Ainda a nível de transporte de membrana, nós temos alguns componentes que eles são muito grandes para passarem de maneira absolutamente normal pela parte lipídica da membrana plasmática e também são muito grandes para passar pelas proteínas de membrana. Então, esse tipo de substância, eles precisam passar por um outro tipo de mecanismo que são as endocitoses, né? Que é o processo de englobamento. Esse processo de englobamento, ele está subdividido em fagocitose e pinocitose. Qual a diferença entre elas? A fagocitose é o englobamento de partículas sólidas. Então, o que significa isso? Existe uma projeção de membrana plasmática que ele vai englobar essa partícula, trazendo-a para dentro da célula. A partir dali, ela vai fazer uma união com os lisossomos para promover uma digestão intracelular. No caso da pinocitose, o englobamento é de líquido, por exemplo, gotículas de óleos, né? E aí o que acontece? Ele forma um canal de pinocitose que também, da mesma forma, vai englobar essa partícula, trazendo para dentro da célula, que também, por sua vez, vai se unir aos lisossomos para promover essa digestão intracelular. E após esse processo de digestão intracelular, tanto no processo de fagocitose quanto também no processo de pinocitose, o material excedente ele vai ser secretado, né, excretado, eliminado, num processo chamado de exocitose, também conhecido como plasmocitose, que é a eliminação desses resíduos que não foram aproveitados por esta célula. Beleza, galera? Continuamos então na nossa próxima aula. Caso tenha gostado, não esqueça de dar um like e também de se inscrever no nosso canal. Um abraço a todos. Seguimos, seres humanos.